Ora, então, muito boa tarde a todos e muito obrigada também, Silvia, pelo convite que me fez para moderar este painel. Este é realmente um painel que me diz muito ao coração, exatamente pela temática e pelo meu percurso também de vida e profissional, ligado também à sensibilização ambiental e aos ativos ambientais. Sendo assim, pretende-se realmente passar das palavras à ação para criar reservas que permitam não estarmos dependentes de situações drásticas quando há escassez de água, criarmos condições para termos mais reservas de água disponíveis numa localização geográfica privilegiada e de altitude. Nós teríamos neste terceiro painel, então, a água, fonte de vida que todos devemos preservar. Teremos então, como oradores deste painel, e que passo realmente a apresentar, com muito gosto que troquei algumas impressões prévias com a engenheira Ana Fernandes, engenheira química de formação académica e gerente da Fórmula Audaz. E está então em inovação, neste momento, no papel de guardiã e sensibilizadora dos recursos que afetam a quantidade e a qualidade de água. Portanto, e é criadora, portanto, foi realmente a mentora e foi quem criou a marca da Guarda-Gotas, que de seguida passará também a apresentar e nos trará de facto essa partilha que será enriquecedora, sem dúvida. Teremos também, e online, teremos então o Dr. Carlos Alberto Tavares Ferreira, profissão economista e empresário, e que desde já dou as boas-vindas também a este fórum de inovação. Estará connosco, portanto, como disse, de profissão economista, ambientalista na sua vertente de voluntariado, é o CEO do Carbon Zero, fundador e diretor, presidente da FUNTAFE, Fundação Tavares Ferreira, criador do programa CAPES, Centro de Apoio e Pesquisa, criador do programa Corredores de Água Boa e diretor de projetos socioambientais e de sustentabilidade da Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente, diretor da Reserva Natural Fazenda Nossa Senhora de Fátima. Ora, vamos então dar início com a apresentação do Dr. Carlos Ferreira. Uma boa tarde a todas, boa tarde a todos os presentes. É uma satisfação, agradeço a Ana Silvia pelo generoso convite de poder contribuir com uma causa tão importante, né? A água. Somos 70% feitos de água e nós, às vezes, esquecemos que nós devemos preservar e conservar esse mineral tão valioso que nós dependemos dele praticamente em todas as nossas vidas, né? E é muito importante também, veja bem, eu também sou português, meus pais são vizinhos de vocês aí, meu pai é do Fundão, a minha mãe é da região ali da Chaveira, de Matão. Meus filhos moram em Lisboa, eles trabalham em Lisboa também, meus dois filhos. E, queira ou não, eu sou português de corpo e alma, fico muito feliz em poder contribuir com um programa reconhecido tanto aqui no Brasil como fora de todo o nosso país, porque nós
temos um objetivo principal, que é preservar a água, restaurar os recursos naturais, é fundamental. Eu tenho um pequeno vídeo de mais ou menos 2 minutos e meio. Seria muito importante eu apresentar o que significa o programa Corredores de Água Boa. Eu fiz 2 modalidades, porque onde ele é instalado, existe cada cidade, cada sítio, cada aldeia tem a sua identidade, existe a sua realidade. Eu fiz o de Manteigas hoje e vou apresentar o de Braga amanhã. São 2 realidades diferentes. Então é muito importante que vocês entendam qual foi o objetivo socioambiental pelo qual ele foi criado. Se me permitem, a hora que estiver pronto, que eu puder passar e compartilhar com vocês. Pode partilhar. Pode? Pode sim. Então, e se tiver alguma pergunta, então eu vou apresentar primeiro esse breve vídeo, um pequeno videozinho que mostra o que é o programa e de que forma que ele se adapta em qualquer bioma do planeta, tá ok? Vamos lá então. Eu não estou conseguindo compartilhar daqui. Mas de qualquer forma, eu acho que a Ana tem, se eu não me engano, esse programa, não tem, Ana? Aqui não, Aquele aqui vídeo não. Só se tem a Silvia, mandou para a Silvia também. Mas eu posso reenviar para você, tá? Ok. Mande para a Silvia. Não há problema, eu posso também disponibilizar o link, que as pessoas depois podem ver o link em sua casa com mais calma, com mais tranquilidade, tá bom? Eu vou disponibilizar depois o link do YouTube e as pessoas podem acessar. Eu não estou conseguindo só agora. Consegui agora. Deixa eu entrar aqui. Bem, primeiro eu queria mostrar rapidamente aqui para vocês a grandeza da vossa região, né? Manteigas aqui. A gente está vendo aqui uma área muito montanhosa, bem aos pés da Serra da Estrela, onde houve muito incêndio, existem muitas plantações aqui de pinos, inclusive, de pinheiros bravos, né? E realmente ficou esse vácuo, que os pinheiros foram ardidos, queimados, e não tinha nada que pudesse segurar a água na primeira chuva. A importância dessa localidade aqui, dessa região toda, onde tem esses pinheiros, o plantio de uma vegetação nativa do bioma local, tá? Seria muito importante a reintegração de plantas, de árvores do bioma nativo. E aqui, em cada grota dessas aqui, nós temos aqui as nascentes, que é o mais importante, que a gente tem que cuidar muito, são essas nascentes. A gente está vendo aqui que essa daqui é a barragem, né, a qual é captado a água aqui para toda a região. Essa aqui é a barragem Vale do Rosim, né? Então, ela fica no alto, tá? E aqui a gente pode ver que em toda a volta dela, ela não tem vegetação nativa. Vocês podem ver, mas é uma prática em todo Portugal. Aqui no Brasil nós temos aqui o Código Florestal. O Código Florestal impõe que todas as nascentes, todos os rios, nós temos que ter uma vegetação nativa que proteja principalmente os locais de captação humana, onde vai ter abastecimento humano. Então a gente está vendo aqui que essa represa aqui, ela está simplesmente aberta ao tempo. Aqui qualquer intempérie, enxurrada, sujeira, por exemplo, vamos supor aqui que algum agricultor passa um agrotóxico aqui em cima, a primeira chuva já leva direto para essa barragem, ou pelo lençol freático, ou assim por diante.
Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, a riqueza hídrica que vocês têm, e vocês viram a dificuldade de 2 anos que vocês passaram sem água, em uma região que tem tanta água, né? Como a gente também passou aqui há pouco tempo aqui no Brasil, regiões que nunca tiveram problema de falta de água, a gente acabou vendo. Eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu voltar aqui, uma apresentação. Eu vou voltar aqui. Vocês estão vendo a apresentação nova? Sim, sim. Ah, tá. Deixa eu começar aqui no começo aqui, que eu quero fazer a apresentação direta. Perfeito. Bem, estamos em Monteiro, a terra do queijo bom, a terra das frutas. Já comi muita fruta aí, maravilhosa, muita água fresca, água boa, e realmente, o que está acontecendo que Portugal todo ficou passando por uma dificuldade hídrica muito terrível? Nós estamos passando por um modelo de mudança climática, de alteração climática, devido à laninha, que é o esfriamento do Oceano Pacífico, que praticamente bagunça o clima do planeta inteiro. Onde não chove, chove. Onde chove muito, quase não chove. Onde é quente, esfria, e assim por diante. Nós estamos vendo aqui, eu fiz o quê? Eu tomei a liberdade aqui de fazer um mapeamento da área mais delicada, que é a área de captação, a área de captação aqui perto do rio Zezer, né? Então, o que a gente fez aqui? Eu analisei essa área de 22,3 quilômetros, que agrega todo o município de Manteigas, a parte hídrica, onde vai ser captada a água para todo o município e para as aldeias vizinhas aqui ao lado. Então, vamos dar sequência. Esse nosso programa Corredores de Água Boa, ele pode ser montado em qualquer bioma do planeta, e ele tem várias peculiaridades. Ele pode ser montado com 8 projetos ou até com 21, dependendo da localização e dependendo da necessidade. Primeiro, o fundamental é a blindagem das áreas de APP. O que é a área de APP? A blindagem, nós simplesmente cercamos toda a área de preservação permanente, que aqui no Brasil nós colocamos 30 metros da margem esquerda, 30 metros da margem direita do rio. A nascente é 50 metros em volta. Nós blindamos, nós lacramos e fechamos com cerca, para que nenhum animal possa chegar, e simplesmente nós plantamos árvores nativas do bioma local, dando preferência a frutíferas em toda essa extensão, para proteger o rio e as nascentes, para que lá embaixo, quando for captada essa água, ela tenha qualidade, ela tenha abundância, e é isso que a gente preza: água com qualidade e abundância. Cercar, por exemplo, aqui tem outra peculiaridade. Um rio até 10 metros, um córrego, um arroio, um pequeno rio de 10 metros, nós blindamos 30 metros de cada lado. Quando ele tem até 30 a 50 metros, nós blindamos de 50 a 100 metros, e assim por diante, consecutivamente, de acordo com o tamanho do rio, é o tamanho da área de APP, a área de preservação permanente. Nós preservamos, por lei aqui no Brasil, todos os recursos hídricos, todos os rios, todas as nascentes e as áreas de captação, as represas de captação humana também. Cercar e recuperar a floresta, a revitalização das nascentes de todas as propriedades na margem direita e na margem esquerda desse programa. A recuperação das matas ciliares nas duas margens. As matas ciliares são aquelas desses 30 metros que chegam até o rio. Nós chamamos, são cílios do rio, as matas ciliares.
A criação de cinturões de corredores de biodiversidade. Se isso for feito, por exemplo, em uma área extensa, na margem direita e esquerda, nós vamos ter ali um corredor de biodiversidade. Nós vamos ter a fauna andando, vai estar se alimentando, porque nós vamos plantar frutíferas, nós vamos fomentar que a fauna realmente ela use essa estrutura até chegar aos pequenos remanescentes de floresta, onde eles possam caminhar livremente, sem problema, sem ataque de caçadores ou outros predadores. A formação de florestas com o bioma local, o que eu falei, com espécies frutíferas. Garantir o deslocamento e alimentação de pássaros e de toda a fauna local. A criação do PSA, que é o PRAR, Programa de Remuneração Hídrica Rural. O que eu quis dizer? Nós criamos aqui uma metodologia, e aí você fala, mas por que o proprietário de uma nascente ele vai fechar 50 metros? O que ele vai ganhar com isso? Quem é que ganha com a água? São as companhias de abastecimento que vão vender essa água. Então, elas disponibilizam de 1 a 3% do recurso que elas recebem naquele município, certo? Para fazer o pagamento do serviço ambiental prestado por todo proprietário que tem o seu fundo do vale, o seu fundo do rio, lacrado, blindado com uma área de 50 ou 30 metros, e a sua nascente, de repente, que está lá em cima, ele tem que fechar 50 metros até o rio, certo? Ele vai receber por pagamento de serviços ambientais, ele vai receber por produção de água. É muito importante isso, e não é de graça. É uma remuneração automática. Quando vocês quiserem me interromper, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, que eu não sei o meu tempo, quando eu disse assim. A implantação de microbacias. Aqui que está uma coisa muito importante. O que é uma microbacia? Imaginem só, por exemplo, aí em Manteigas, onde houve esses incêndios, ficou aquele paredão. As microbacias são pequenos platôs em áreas de declive, ou até mesmo, por exemplo, em áreas que tem aí 20, 30, 45 graus, que nós fazemos com maquinário para que a água fique reservada, a água não passe direto numa enxurrada, ela não passe com força, ela vai ficar ali e automaticamente ficando nesses buracos que a gente cava, a cada 20, a cada 50, a cada 100 metros, ela simplesmente vai infiltrar automaticamente no solo, ela vai encher os aquíferos, tá? E vai ser filtrada. Então é isso que a gente faz. Em vez da água passar correndo por ali, ela vai passar, ela vai ser filtrada e ela vai abastecer os aquíferos locais. Perfeito? O fomento das boas práticas de agroecologia. Nós incentivamos todas as propriedades a qual for contemplado esse programa, boas práticas de agroecologia, que são culturas de leguminosas, de frutas, de verduras, que possam ser plantadas sem agrotóxicos, fazendo ali na compostagem em casa, usando as cascas de ovo, a borra do café, as cascas de legumes, vai tudo para uma composteira e aquilo pode ser usado ou na sua casa, na sua horta, ou diretamente com as folhas também na área rural. Segurança alimentar. A gente está falando que fazendo isso as pessoas não vão ter que ir ao supermercado comprar um produto, ela pode plantar e colher ali no fundo do quintal. Geração de renda aos proprietários. O saneamento rural. Esse daqui é muito importante, que onde a companhia de saneamento ela não consegue chegar com fossas, uma fossa séptica, automaticamente nós criamos ali uma fossa blindada, onde não contamina o solo. Aqui nós usamos pneus velhos, resto de construção civil e bananeiras, mas aí tem outras plantas que podem puxar essa água também, que vai ter muita
muita segurança e não vai contaminar o solo e o lençol freático. Segurança hídrica, é isso que a gente precisa. Desertificação zero e a degradação do solo zero. Nós precisamos de solo vivo para que a gente possa plantar e colher. Né? A gestão sustentável de terras é fundamental que haja um zoneamento que isso possa ser feito. Um controle de alterações e mudanças climáticas em cada local onde é implantado esse programa. Área de pesquisa e monitoramento, que a partir do momento que nós criamos os corredores de biodiversidade, nós fomentamos que as universidades, as faculdades, possam usar essa área para estudo e pesquisa. Geração de crédito de carbono. É isso que o planeta inteiro está falando, nós conseguimos fazer com esse programa que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. Captação de água de chuvas com cisternas, acima ou abaixo do solo. A implantação dos ODS da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certo? Nós implantamos em cada projeto de 6 a 8 objetivos fundamentais. E agora uma coisa muito importante para as companhias de saneamento, a economia de 70% de produtos químicos para o tratamento das águas, porque a partir do momento que você blindou a nascente, você blindou o curso do rio, a água está chegando limpa, está chegando sem resíduo, ela está chegando sem contaminação. Então 70% a menos de produtos químicos vão ser gastos pela empresa, automaticamente as pessoas vão pagar menos por essa água também. E a economia da empresa também de 50% de energia para que faça esse procedimento. Tá? E esse é o nosso programa socioambiental Corredores de Água Boa. Bem, eu não sei se vocês estão vendo aqui, acho que a tela ficou presa. Ficou. Minha impressão ela ficou presa a tela. Sim, ficou presa. Está ficou. presa. Sim. Vocês estão vendo? Estamos a ver a Eu tô primeira vendo que imagem, Ricardo. a tela não está mudando, né? Não está, não. Bem, deixa eu tentar entrar novamente aqui. Deixa eu tentar passar novamente aqui, que eu queria passar para que vocês possam assistir aqui. A tela ela não está mudando, não. Você consegue passar por aí? Consegue. Não, Carlos, tem que ser mesmo o Tem Carlos. que ser o Dr. Carlos a tentar fazer a mudança. Talvez sair da apresentação, voltar a entrar um bocadinho. Eu vou sair e entrar aí novamente, tá ok? Talvez seja a solução. Aí, agora eu vou tentar novamente aqui agora. Aí. Não está passando, né? Não está. Agora ficou no ambiente de trabalho. Eu não estou conseguindo passar para vocês aqui. É que eu preciso passar, eu preciso fazer a apresentação. Eu posso passar de repente por e-mail para vocês ou pelo WhatsApp e vocês conseguem apresentar para ele? Vou tentar. Sim, força, Carlos. Então eu vou te enviar então ela pelo WhatsApp, tá ok? Ok. Tenta lá. Mas talvez seja melhor. Dr. Carlos, a doutora Silvia vai tentar passar a apresentação a partir daqui. Bem, eu vou tentar passar ela automaticamente, eu não consegui passar para vocês. Estamos a tentar passá-la aqui. Agora foi. Sim. Agora passou. Agora passou. Sim. Já estamos a conseguir acompanhar. Então vamos lá. Eu notei aqui
que se eu passar aqui diretamente, ela fica melhor. É que a apresentação direta, ela não vai funcionar. Bem, o que eu mostrei para vocês aqui? Eu mostrei agora há pouco a área que nós blindamos, a área de captação que nós fizemos a blindagem, certo? Aqui o histórico do programa Corredores de Água Boa. E agora eu vou apresentar um pouco da realidade de Manteigas, tá ok? Bem, esse daqui é o trabalho de campo que eu costumo fazer aqui. Nós fazemos um monitoramento dos rios urbanos, que para você primeiro saber o que está acontecendo, você tem que saber a realidade de cada local onde você vai fazer um estudo, para que você possa ter uma probabilidade de quais os programas, os projetos que cada área dessa você vai implantar dentro dessa área que você está querendo fazer o estudo, tá ok? Então, esse daqui nós entramos pelo cano, a gente estuda como que está a nascente, como que está o rio, como que está a sujeira, o lixo que estão jogando à volta dos rios, que hoje em dia é um problema muito grave. E a gente está vendo aqui os principais riscos que o Conselho de Manteigas hoje tem. Riscos de origem natural, que são os terremotos, não são de grande intensidade, mas acontecem. As inundações e cheias, há pouco tempo agora a gente viu a realidade do que a importância de realmente ter aí um cuidado prévio, antecipado, para que isso não aconteça. Deslizamento de terras, os verões que vocês estão agora vivendo aí, nós estamos aqui a 25 graus, 30 graus aqui no Brasil, vocês estão aí -2, -3. Os incêndios florestais. É interessante a gente comentar isso aqui, porque até os anos 80, os anos 90, ninguém falava em incêndios com a magnitude que a gente está vendo agora. Isso em todo Portugal, em toda a Europa. Aí a gente vai ver depois o porquê que isso está acontecendo. Uma análise alfanumérica. Isso aqui é importante, que eu peguei de dados aí mesmo de vocês, da questão do clima, que são os ventos fortes, tomadas e ciclones violentos, as secas, as ondas de calor e as vagas de frio. Os riscos de origem humana, que são os acidentes industriais, são os incêndios urbanos, os colapsos e estragos a voltar em edifícios, em casas, acidentes em infraestruturas hidráulicas, acidentes em viárias e aéreas, transporte de mercadorias perigosas, concentrações humanas, terrorismo e a contaminação da rede pública de abastecimento de água, que é uma coisa muito, muito séria, que acontece praticamente em muitos locais hoje em dia. Nesse estudo que eu fiz, nós fizemos uma avaliação da riqueza da região. Primeiro, eu fiz o levantamento das espécies de biodiversidade. A região de Manteigas tem 1.846 espécies de plantas. É um número estimado de diferentes tipos que ocorrem nessa região. Tem 10 tipos de anfíbios, tem 53 tipos de mamíferos e 121 espécies de aves. A fauna e a flora, a gente está vendo aqui, que aqui nesse setor laranja, né, que é o setor toledano, que a gente vê aqui, apresenta um zoneamento biogeográfico de várias etnologias diferentes que a gente tem em todo o país hoje. Vocês estão aqui na laranja, que é o setor toledano-tragano. Vamos lá. Isso daqui é importante para o próprio município estudar uma modelagem, que eu trabalho com isso aqui também, que é a certificação, a validação e os pré-estudos de carbono da região. O município ele pode ser autossustentável em todas as suas ações, negociando o carbono. Na região que eu fiz
essa pequena blindagem, nós identificamos aqui 644.181 toneladas de carbono nessa área de 24 quilômetros quadrados, certo? Se você for colocar aí, por exemplo, 644 vezes $50 cada crédito de carbono, olha só o que o município pode ganhar com essa negociação desses créditos de carbono hoje para o planeta, que é o planeta querendo e poucas pessoas que estão certificando esses créditos, que isso podia estar sendo usado na segurança pública, na educação, na saúde, certo? Inclusive também para fomento socioambiental, que é muito importante. São riquezas do município que às vezes não são apresentadas. Nós levantamos também a biomassa lenhosa acima do solo e a biomassa lenhosa abaixo do solo. Isso é um quantitativo de quanto de material lenhoso, de quanta árvore que você tem acima e quanto material que está abaixo do solo dentro dessa precificação de carbono. Nós levantamos também a profundidade do lençol freático aí na região. Nós temos aqui uma média de 80 metros para fazer um furo hoje, é o mínimo que você vai ter, de 80 metros, e o máximo aqui é 363 metros. Então, a água, quer dizer que a água não está aflorando por mais montanhoso que seja a região. Essa é uma profundidade estimada. Isso aqui é interessante. Do ano de 2001 ao ano de 2020, essa daqui é a evapotranspiração. É quanto que as árvores estão liberando de gotículas para o ambiente, para dar qualidade de vida. E a gente está vendo aqui que até o ano de 2016, ela estava aumentando. De 2016 a 2021, ela está drasticamente caindo pelo fato da seca, né? A seca que vocês tiveram, que foi muito acentuada. Nós tomamos a liberdade também de simplesmente explicar o que poderia ser feito. O que o Conselho, o que o país pode fazer, não só em Manteigas, na Guarda, em todos os conselhos, mas em todo o país. Quais os pontos? Essas bolinhas aqui em azul claro são lagos, são pequenos lagos artificiais que seriam criados sempre à volta das áreas onde a água é captada para a população. São garantias hídricas que o município pode ter, certo? Que a cidade pode ter na época, porque nós estamos passando agora a época de neve, depois foi a época de chuva, e essa água foi embora pelo ralo. Ninguém viu a água. Essa água hoje, depois desses chuvões, depois dessa neve toda, quando ela derretesse, ela poderia estar aqui acumulada. Porque quando chega o verão, a época mais difícil, a época seca, todos têm água. Isso pode ser feito em todas as propriedades rurais. Toda propriedade rural pode ter lá suas 2, 3, 4, 5 ou mais represas artificiais que podem ser financiadas pelo próprio governo. E isso aqui é investimento certo, é investimento garantido em segurança hídrica para todos. Eu fiz algum levantamento de áreas que podem ser feitas, essas coisas que podem ser muito mais, só no município de Manteigas, certo? Aqui mais perto da área central, também, aqui vocês podem ver, geralmente, sempre perto de uma cava, perto de área onde a água vai escorrer bastante, pode ter uma não, pode ter 10, pode ter 20 represas como essa. Simplesmente vocês quintuplicam, sextuplicam a quantidade de água disponível para a população. Isso daqui são ações práticas, são ações simples e diretas que podem acontecer em Manteigas e todas as aldeias vizinhas, tá? E isso pode se estender para todo o país. Perfeito? São charcos, né?
aqui nós falamos represas, lagos, lagoas, são charcos. E esses charcos, a importância dele é muito incrível, porque eles também mantêm a sua biodiversidade de fauna aquática. É o pato, são as aves, são os peixes, são os anfíbios. Isso aqui faz parte de nós, faz parte do nosso bioma, faz parte da qualidade da água que a gente vai beber amanhã e que a companhia de saneamento não vai precisar colocar aquelas toneladas de produtos químicos. Certo? Muito importante a gente ver isso. Como que isso é feito? Às vezes acontece de maneira natural, olha. Às vezes uma propriedade, ela tem lá uma cava natural, simplesmente a água quando chove ela vai se acumular. Mas quando isso não acontece, nós podemos fazer artificiais também. É possível. E também em grande escala. As prefeituras, as câmaras municipais, elas podem conseguir recursos para fazer, por exemplo, 10, 20, 100 represas como essas, 100 charcos como esse daqui, para que a segurança hídrica ela possa realmente ser erradicada da palavra de todos. Água é vida. Nós temos que preservar esse bem maior simplesmente com essas ações simples. É isso que a gente está precisando. Está vendo? Uma área montanhosa, aqui a gente está vendo aqui, isso daqui que eu falei lá atrás, são curvas de nível. Imagina só, se não tivesse essas pequenas ondulações, a água que cai lá em cima, ela desce com uma velocidade incrível aqui para baixo. Fazendo isso daqui, a água ela vai sendo segurada automaticamente, vai ser infiltrada e vai ser liberada pela sua nascente. Ela vai encher o lençol freático. São várias opções, várias modalidades que o município pode ficar livre do problema grave que é a falta de água. E a gente está vendo qual a cidade, né, que não quer um rio que passe por dentro dela. É uma alegria, né? Só que hoje em dia nós vivemos em tempos medievais. O cuidado hoje da água que as cidades têm praticamente é irrisório. Vocês lembram muito antigamente, aí perto, várias cidades da Europa tinham as pontes em cima dos rios e os mais abastados eram os que moravam em cima dessas pontes, em cima dessas casas. Por quê? A água, quando vinha, eles saíam na janela, jogavam o balde com uma corda e tiravam a água limpa, né? E aí depois, na outra porta lá do outro lado, eles jogavam os dejetos dele. A origem das fezes, ele ia tudo para o outro lado. O que ia na ponte de baixo, o cara também achava que estava pegando água limpa, mas ele estava pegando água já do dejeto do outro. Rios, nós temos que cuidar, preservar como se fosse a veia o sangue que corre em nós. O rio, ele é a identidade de um povo, a identidade de uma cidade. O rio, ele é a vida. Você colocar, por exemplo, parques lineares na margem direita e esquerda do rio, esplanadas para que as pessoas possam sentir o cheiro da água, sentir o cheiro do rio. Isso é importante, porque a gente sabe que rios abertos, rios que não... Aqui, por exemplo, aqui no Brasil, quase todas as cidades grandes, eles escondem o rio em caixas, lacram os rios para poder ligar o esgoto diretamente que ninguém vai ver. Então não é assim que se faz, a modalidade é outra e é muito importante que a gente sempre cuide dos nossos recursos. Esse daqui é o subsistema de manteigas, né? A captação de água de manteigas de Sameiro e do Vale de Itamoreira. São pequenas áreas que podem ser realmente, a gente está falando de uma população servida de 3.100 habitantes. Eu estou falando aqui de 2012, uma coleta que eu fiz em 2012, estamos aí praticamente quase 11 anos depois, mas aumentou pouca coisa. São 13 captações, uma ETA, 6 reservatórios, 19 quilômetros de condutas adutoras,
e um caudal de água tratada de 600 metros cúbicos dia. É importante a gente saber desses números para a gente saber a relevância. Outra coisa que é importante a gente falar também o Conselho de Manteigas encontra-se inserido na bacia hidrográfica do Tejo, tá? E a gente está falando aqui o seguinte, o risco de incêndio florestal, né? Eu acho que as políticas públicas que devem acontecer, que quando acontece uma tragédia, essa tragédia ela tem que mudar a nossa percepção, a nossa sensibilidade, e para que não aconteça novamente, o que nós podemos fazer para minimizar novamente para que não aconteça. Então, veja bem, riscos de contaminação da rede pública de abastecimento de água. De probabilidade, é uma probabilidade baixa, né, de 50 a 200 anos. A gente está falando aqui, mas veja bem, depois de um temporal desse que aconteceu há pouco tempo, uma avalanche de água e de detritos pode destruir toda a estrutura hídrica de uma cidade, certo? Principalmente Manteigas, que está praticamente dentro de um vale, entendeu? Aqui a gente está falando que os riscos maiores estão na freguesia de São Pedro e de Santa Maria, certo? E os danos, né, a gente calcula danos de 50 mil a 200 mil euros, mas esse último aqui ultrapassou a milhões de euros. Então é importante a gente saber esses valores para que a gente fale dinheiro investido em segurança hídrica, em contenção de taludes, é fundamental para que isso não aconteça novamente. A gente está falando da questão ambiental também. Nós levantamos aqui que a altura média acima do nível do mar está em uma média de 1.265 metros. A temperatura média anual é baixa, é 9,2 graus. É uma temperatura bem interessante, bem amena, né? E a modificação antrópica, que é o que o ser humano mudou essa área em 10 anos, praticamente ela não chega a 0,5%, ela está em 0,22%. A análise do mapa de declives permite constatar que o Conselho de Manteigas, né, ele é bem acidentado. Então a gente está vendo aqui que ele é bem suscetível a esses temporais. Por isso, o que acontece? É fundamental que haja um plantio urgente de árvores, que as raízes vão segurar esse sedimento, que seja feito naturalmente, como a gente viu naquele desenho aqui atrás, que sejam feitos esses taludes aqui na área, e nesses taludes que possam ser plantadas as árvores, como se faz lá na Ásia. Eles fazem uma área como essa daqui, como faz lá na Serra da Estrela para plantar as uvas, né, as vinhas, mas aqui seria só para plantar as árvores e que a água fique presa, que ela não saia direto com velocidade até embaixo. Dando sequência aqui, nós levantamos que a população humana dentro da área que eu criei aquele quadro são 455 habitantes, mas dentro daquela área de 24 km². Num buffer de 10 km² daquela área são 41.224 habitantes. E num buffer de 50 km nós temos aí quase 500 mil habitantes, são 490.495.617 habitantes. Eu achei importante ver a ocupação do solo nessa área, para vocês verem a importância disso que a gente falou, da reintrodução, tirar as exóticas, o pinho bravo, o pinheiro bravo, e plantar as nativas, as árvores nativas, principalmente as frutíferas, em toda essa encosta. O que é? A gente está falando aqui, praticamente, só de pinheiro bravo tem 18%. Aqui nesse círculo, nós temos matos comuns, matos e áreas nativas, 28%. Área ardida, 24%. Outra coisa, são documentos que eu levantei de 2007. Claro que mudou tudo. A gente está vendo aqui que mudou bastante, claro. São mais de 20 anos aqui.
Área agrícola é 8%, aglomerado populacional 2%, povoamento de castanheiro 2%, de carvalho 1%, de resinosas 3%, e assim por diante. Todas aqui os patrimônios aí à volta. A população do concelho total, de 1991 até Doutor 2000. Carlos, Doutor Carlos, peço desculpa interromper. Estamos aqui a ficar com um bocadinho com constrangimento de tempo. Eu pedia-lhe o favor se poderia eventualmente abreviar um bocadinho a sua brilhante apresentação, que é de muito interesse e eu vejo aqui nas pessoas que estão a seguir com todo o interesse, mas eu agradecia-lhe se podia fazer o favor de abreviar um bocadinho. Perfeitamente. Muito obrigada. Eu vou tentar ser o mais breve possível, então. Eu não vou falar aqui o que chove durante o ano rapidamente. É 1.226 milímetros, o pH do solo, a aridez do solo da região. Eu vou pular alguma coisa. É importante ver isso aqui, ó. 61% dessa área são arbustos. Só 33% são árvores. Quer dizer que nós temos praticamente quase 3 vezes mais arbustos que árvores, né? Quase 2 vezes a mais. Então é isso que a gente tem que mudar com urgência, entendeu? A área é lindíssima, a riqueza do solo. Essa daqui é a variação anual de temperaturas, que em azul chove mais e em vermelho chove menos. Eu vou disponibilizar depois, inclusive, esse estudo para que vocês possam compartilhar também com o pessoal, tá? E isso daqui foi a última chuva que deu, tá? Deixa eu tentar passar o mais rápido possível para vocês. Essa daqui foi a tragédia que todos viveram há pouco tempo agora. Essa aqui foi a realidade vossa em 2022. Então, a gente está falando ou muita chuva, certo? Ou muita neve, ou muita seca, falta de água, ou excesso dela. Então, é isso que a gente está falando, a importância do alerta, né? Que Manteigas, olha só que notícia, Manteigas poderá cortar o abastecimento durante a noite. Foscoa e Média podem ficar sem água. Ele está falando de agosto de 2022. Então, quando você fala, mas choveu tanto, por que nós ficamos sem água, né? Isso daqui também é uma coisa muito importante. O incêndio da Serra da Estrela que atingiu 5 concelhos e consumiu mais de 14 mil hectares. São coisas como essa aqui que tem que ser feita prevenção e erradicação. Erradicação principalmente do eucalipto e do pinheiro bravo, perto de principalmente cidades e áreas de população, certo? É fundamental. Esse daqui é o que a gente falou lá, por exemplo, a contaminação das redes pluviais e das redes de esgoto também com excesso de chuva. E isso que eu estava falando para vocês, a proteção das matas ciliares. Todo lixo, quando você não tem a floresta à sua volta na margem direita e esquerda, tudo que é lixo, erosão, vai tudo direto para o rio, assoreando o rio e perdendo a qualidade. Além disso, nas propriedades que não tem as curvas de nível, o que acontece? A primeira chuva vem, além de levar o solo, leva o agrotóxico, que é para cuidar o que vai cuidar da plantação, acaba indo para o rio. O rio, ele não tem aqui a proteção natural, mata toda aqui a fauna aquática. É isso que a gente precisa, cuidar de todas as matas ciliares, fundamental. A gente está vendo aqui uma área sem a mata ciliar, sem a floresta nativa ao lado, e outra, a diferença que é o plantio, a floresta nativa e o rio correndo caudalosamente aqui, caudalosamente, com muita qualidade, com muita água, sem contaminação. Além disso, a gente está falando de represas, várias represas, mas pode ver que à sua volta existem as florestas de 30 a 50 metros, que vão proteger a água aqui dentro, vão proteger a água que vai ser consumida lá para frente. As nascentes
Um raio de 50 metros tem que haver esse trabalho, tem que blindar, mas tem que pagar o proprietário porque ele está cuidando da água que o outro lá depois, amanhã ou depois, ele vai consumir. Os rios, um rio de 5 metros, ele tem 30 metros de floresta, e assim por diante, tá? Dando sequência, mata ciliar protege as nascentes. Você não pode colocar o gado, os animais bebendo direto, tem que cuidar. As nascentes, elas têm que ser preservadas dentro de uma área fechada. É isso que a gente faz aqui. Nós já revitalizamos em mais de 10 anos mais de 2.000 nascentes. Nós fazemos o buraco, colocamos o cascalho, nós depois lacramos a nascente e colocamos esse caninho para colocar uma vez por mês um comprimido de cloro, tá? Para que uma vez a cada 6 meses. Mesmo assim, a gente vai ter água com qualidade. Nós identificamos nas propriedades onde estão as nascentes para fazer o trabalho de blindagem. Nós blindamos as nascentes e depois plantamos a floresta em volta. Todos os proprietários, toda a comunidade participa. Não é 5 metros, a gente fala 50 metros, é 50. 50 metros, passa a cerca e fecha-se e blinda a nascente. É isso aqui que a gente vai ter depois. A água correndo no meio de um vale toda protegida, em todas as nascentes, tá bom? E outra coisa, que está o nosso, forma de captar água de chuva. Quem é que não tem telhado em casa? Quem é que não pode captar água da chuva para usar no jardim, no lago, no telhado verde, que pode usar em cisterna e assim por diante? É isso. São coisas simples. Arrumar bombonas para que você possa regar a horta, lavar o carro, lavar o piso, usar essa água, certo? Usar essa água e fica mais barato. Você vai economizar também. Então, ações simples que você pode ter, que você pode resgatar, até economizar dinheiro com isso. Nos quintais, nos sítios, nas áreas rurais, podem também fazer pequenos charcos, como esses aqui, entendeu? E essas aqui que é a nossa cereja do bolo. São as fossas, isso daqui são fossas de bananeira. Simplesmente, em vez de fazer um buraco no chão onde a pessoa joga o esgoto, a gente faz com essa modalidade. São caliças de material de construção, restos de material de construção, pneus velhos. Ela é feita desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Os pneus velhos que iam ser jogados no meio ambiente, restos de construção civil, uma camada de pedra preta, uma camada de areia e plantas por cima, certo? Por meio de biodigestão, a fossa nunca vai encher, certo? As próprias bactérias somem toda a massa que chegar aqui, tá ok? Então é isso daqui. E além disso também tem as represas de água cinza, aquela água que sai da pia da cozinha, com qualquer outra coisa, certo? Que além de água, que está lá um sabão, está lá um shampoo, seja o que for, ela vem diretamente para cá, ela é filtrada e depois ela é liberada, filtrada com plantas e liberada depois, normalmente, na natureza. Como isso daqui, tá vendo? Então, o fomento também é o turismo rural, a agroecologia, e esse daqui, rapidamente, esse aqui é o nosso programa Guarda-Gota, juntamente com o nosso programa Corredores de Água Boa. Espero ter sido útil, fico à disposição de todos vocês e de todos os municípios também, para que a gente possa fazer esse mesmo trabalho, mas não com palavras, mas com ações concretas, como você disse no início. Fazer, falar não é fazer, é possível, mas todos podem fazer juntos. Muito obrigada pela sua apresentação também, e passo então agora a palavra à engenheira Ana Fernandes, que nos apresenta um projeto mais próximo mais também pequeno, de nós mais e que vai certamente na mesma linha de ação que o Dr. Carlos Ferreira apresentou. Engenheira. Boa tarde. No seguimento daquilo que disse o Carlos, portanto, o projeto dele é extremamente importante e muito diferente daquilo que pelo menos eu estava habituado. Portanto, nós não estamos tão predispostos na proteção do recurso hídrico como ele apresentou. Assim haja vontade
de cada um de nós. Eu já não falo do governo ou do Estado, porque eu acho que o Estado somos todos e a água é de todos, e sendo a água vida, se não formos cada um de nós a fazer o trabalho, não estamos à espera que sejam os outros a fazer o trabalho por nós. E nós temos um problema muitíssimo grave no panorama nacional, que tem logo a ver com o facto de não termos esta legislação que permite aquilo que foi feito, que é a blindagem dos locais onde a captação da água é feita. Portanto, a nossa legislação não tem essa indicação. Esperemos que consigamos vir a ter um dia destes, porque de facto o cenário que tivemos há bem pouco tempo de seca extrema na maior parte das mentes das pessoas já está esquecido, porque já choveu tanto que parece que já estamos com esse problema resolvido. E a verdade é que durante anos temos vindo a ser confrontados com estudos que indicam que a água é um recurso cada vez mais precioso, e de tal maneira precioso que já há muitos investidores que canalizaram todos os seus investimentos para a água. Não sei se sabiam disso, mas há muitos investidores mundiais que resolveram tirar o dinheiro de empresas produtoras de qualquer outro produto e canalizaram os seus dinheiros para empresas que protegem a água e que trabalham com a água e até produtos alimentares ligados à água. Portanto, a água é de facto um ativo a muitos níveis. E o que é que nós, com este programa de guarda-gotas, eu registrei esta marca porquê? Porque eu tenho 51 anos e quando eu nasci, na casa onde eu vivia, não tinha casa de banho. Provavelmente não é uma coisa muito diferente de muitas pessoas da minha geração e mais antigas do que eu, e na casa da minha avó, que é no Terreiro das Bruxas, a partir aí do dia 10 de agosto não havia água no lugar, não é uma aldeia, é uma anexa, não havia água perto, portanto tínhamos que ir buscar a água a cerca de 2 km, a caminho do Casteleiro, para podermos ter água para lavar a cara, para fazer o comer, para tudo isso. E a verdade é que eu gostava que daqui a 50 anos não houvesse um discurso ao contrário. Eu agora abro a torneira e tenho água disponível só com este gesto, e daqui a 50 anos ouvir uma pessoa a dizer: olha, há 50 anos atrás eu abri a torneira para ter água em casa e agora tenho que ir a 2 km a buscá-la. A verdade é que se nós não fizermos nada, corremos o risco de que assim seja. Portanto, o programa Guarda-Gotas pretende sensibilizar as pessoas para a proteção do recurso hídrico, sensibilizar as pessoas para saberem que a água que consomem é baratíssima, é das águas, das coisas mais baratas que nós temos em termos de recurso, é a água. E não sei se vocês sabem quanto é que consomem de água por mês, não sei se é uma coisa que saibam. Alguém me sabe dizer quanto é que consome de água por mês? 5 metros cúbicos. A fatura, infelizmente, apresenta 100 metros cúbicos. Eu acho que pode ser que daqui possa vir a sair uma petição para que a fatura se apresente em litros, porque o facto do número ser muito pequeno faz com que nós pensemos que gastamos pouco, não nos dá uma consciência real da quantidade. Portanto, nós consumimos, em média, cá em Portugal, alguém sabe quanto é que consumimos em média cá em Portugal? Qual é o nosso consumo médio diário de água? Em média, Portugal consome-se 187 litros de água por dia por pessoa. A média, as Nações Unidas acham que a média devia ser 110 litros. Eu acho que devia ser menos, porque 110 litros de água, quando eu era criança e há 2 km buscá-la, eu não ia buscar 110 litros de água por dia, não era capaz. E se calhar, se vocês fizerem um esforço de pensamento, quantas vezes é que tinham que ir à fonte para trazer 110 litros de água por dia? Eu não consegui levar tantas litros. Eu tenho uma bilha, que por acaso tenho ali no carro, que era para trazer para aqui, mas depois, entretanto, as coisas mudaram, que era para fazermos intervalo, eu pensava que fazíamos. Portanto, eu tenho a minha bilha, que levava à fonte, ali no meu carro, que não foi a bilha original, porque partia 2 vezes. Portanto, foi aquela
e entretanto usei já no fim, quando a água já estava canalizada, mas que eu ia à fonte buscar água com aquela bilha e chegava à casa e se a minha avó dissesse assim, não chega, tens que lá ir outra vez, eu dizia, oh vó, foge, é tão longe. A verdade é que eu poupava aquela água toda e ela poupava aquela água toda e tinha a água que saía, por exemplo, para lavar a louça, eu utilizava para regar as flores, ou, por exemplo, usava para limpar o chão ainda. Portanto, nós tínhamos um perfil muito mais capaz de proteger o recurso hídrico do que temos hoje. Hoje não só não protegemos o recurso hídrico porque consumimos à barba longa como se não houvesse amanhã, como não temos qualquer consciência do que é a limpeza dos corredores de água, como o Carlos disse, porque nós vemos até aqui em Manteigas que a montante não deve haver assim tantas terras, ali o rio, se vocês quando saírem daqui forem abordar só para ver o que é que há para baixo, conseguem inclusivamente ir buscar um saco de compras para ir a um hipermercado qualquer que está ali pendurado, desde a última vez que eu cá vim, ainda lá continua, além de muitas outras coisas. Em todos os regos sem exceção, encontram lixo de todo tipo de natureza, todo tipo. Nós fazemos ações de voluntariado de limpeza de corredores de água e devo-vos dizer que era capaz de estar aqui o resto do dia a enumerar o lixo que encontramos, a tipologia, a diferenciação, desde vidro, metal, pensos higiênicos, fraldas, enfim, preservativos, tudo encontramos em corredores de água que não deviam lá estar. Portanto, há um trabalho muito grande de sensibilização para fazer e que deve começar. Neste caso, estamos a começar pelos meninos do primeiro ciclo, mas que pode abranger todas as pessoas. Além disso, temos programado 52 ações de limpeza de cursos de água no Distrito da Guarda e Distrito de Castelo Branco. As pessoas não gostam muito de apanhar o lixo que os outros fazem, mas todos nós, de uma forma direta ou indireta, fazemos lixo. Tenho uma pequena história para vos contar. Na década de 60, quando nós mulheres começámos a tomar a pílula, aconteceu um fenómeno muito curioso em França. No rio Sena os peixes começaram a desaparecer e não eram encontrados mortos. E então tiveram que fazer análises ao rio e descobriram que a carga hormonal no rio Sena era de tal maneira elevada que os peixes estavam a ficar assexuados e então não produziam ovos. Nessa altura houve uma mudança drástica no comportamento de tratamento das águas residuais e em França começaram a fazer controle hormonal na água. Cá em Portugal ainda não se faz. Além dessa parte, nós todos somos responsáveis pelo resíduo que produzimos até ao destino final. Se eu vos disser que, se calhar se houvesse aqui algum responsável pelo Meatar, era capaz de vos dizer as barbaridades que nós deitamos pelo cano de esgoto e aquilo que vai ter ao Meatar. Eu tenho uma pessoa conhecida que me diz que já tem um faqueiro em casa à conta do que foi parar a Meatar, fora muitas outras coisas. Portanto, nós não tratamos bem o recurso mais precioso que temos. A água é o recurso mais precioso que temos. Para ter qualidade é preciso o investimento de nós todos como cidadãos, não é só estarmos à espera que o Estado, como digo, o Estado somos todos nós, e como vimos aqui pelo Carlos, até é um recurso que pode vir a ser de tal maneira importante que pode vir a dar dinheiro à região. Portanto, se quiserem pensar na parte económica, é pensar que nós temos uma coisa extraordinariamente poderosa que é a altitude. E se nós tivermos água, os outros podem beneficiar da nossa água. Nós já a deixamos ir toda porque não a retemos. Se nós conseguirmos reter mais água, não sei se sabem, mas a maior parte da água existente no planeta não é água potável, é água salgada. A água potável é muito pouca, cerca de 2%. E dessa água potável, nós só temos disponível cerca de 0,5%. Portanto, é muito pouca a que temos disponível. Se a desperdiçamos da forma como continuamos a desperdiçar, se a população de Manteigas, em vez de utilizar, como o Sr. Presidente disse, a água da torneira, utilizasse a água em garrafões só para beber, eu tenho aqui um númerozinho só para vos dizer,
só para beber, ficava à população de Manteigas uma média de 20.476 euros por ano por pessoa, se fosse comprar a água. Estão a ver? Se não fosse a água da torneira. Acho que a água não é nada cara. Portanto, temos que a proteger e o guarda-gotas tem como função sensibilizar as pessoas, fazer um levantamento do património histórico da água, porque nós já fomos muito mais capazes de proteger a água do que somos hoje. Isto, pelo menos, é a minha percepção. Se alguém conseguir convencer do contrário, eu ficava muito contente. E acho que está nas mãos de todos proteger o recurso. Se não existir, eu tinha um professor que me disse um dia assim: Ana, o ser humano só vai entender a importância da água quando só tiver dinheiro para comer e petróleo para beber. Até lá não vai entender. Só uma intervenção. Eu acho que deveria haver maior transparência por parte dos municípios no que diz respeito, porque aquilo que as pessoas acham é que pagam muito pela água. As pessoas não têm noção de quanto custa tratar a água que consomem. Portanto, eu acho que aqui os municípios têm que ser muito, municípios ou sistemas multimunicipais de gestão da água, têm que ser muito mais assertivos na comunicação. E isso que eu acho que falta. Tem havido muito pouca, para já. Muito pouca. Quase o que acontece é que as pessoas, se nós falarmos água e município, as pessoas estão a dizer uma coisa: o preço da água é caro, ponto. Não tem noção de quanto custa tratar a água que consome. Depois há outra questão, que o Carlos falou, em Portugal ainda há financiamento para regadios. Ainda há financiamento para regadios. Mas no Brasil, nós já percebemos que o sistema passa muito pela construção de charcos, ou seja, parece-me que há aqui ainda muito caminho a andar. Que nos separa um pouco dos países mais evoluídos no que diz respeito à gestão da água. Eu não sei se as pessoas têm noção, eu conheço um bocadinho de água porque meu marido trabalhou muito tempo na área da água, portanto não, sei que a água não é cara e portanto reconheço o custo que custa tratar a água, mas sei que a maior parte das pessoas, e parece-me que passa muito, todo o trabalho que foi feito com a reciclagem tem que ser feito. Qualquer miúdo, se nós em casa não separarmos, qualquer miúdo nos chama a atenção. Eu acho que esse trabalho da água tem que a contradizer. O que é que está a acontecer neste momento? Este programa já começou e o meu primeiro choque foi ver que, por exemplo, das primeiras 150 crianças a que nós demos a sensibilização, 90% não fazem separação de resíduos em casa. 90%. Isso é assustador. Sabem porquê? Porque nós todos os anos temos metas para cumprir. Metas que, se não cumprirmos, pagamos mais. Nós não podemos exigir ao Estado que reduza os impostos e depois não fazer a nossa parte. Entrou agora uma diretiva comunitária em que nós temos que separar os resíduos orgânicos. Nas nossas casas temos que separar os resíduos orgânicos, porque senão pagamos por não ter separado os resíduos orgânicos. Há muitos municípios que ainda nem sequer estão a pensar no assunto, ou se pensaram, ninguém sabe que pensaram, porque estão um bocadinho, enfim, devem estar com problemas de comunicação. Mas a verdade é que se nós não cumprimos as metas, pagamos à Europa porque não cumprimos e os impostos aumentam, obviamente. Portanto, há aqui uma série de coisas que nós podemos fazer para... Portanto, nesta questão da sensibilidade, houve uma altura que sim, eu achava que as crianças também eram o veículo para ajudar os pais, portanto, forçavam-nos no fundo, porque aprendiam na escola. Essa realidade está um bocadinho esquecida. Porquê? Porque também a área dos resíduos cá em Portugal também tem tido um problema de comunicação. Esqueceu-se que é preciso água mole em pedra dura, tanto dá até porque tem que estar sempre a falar do mesmo, sempre. Portanto, a televisão não fala quase nada sobre esse assunto. Houve uma altura que até houve programas para falar sobre os resíduos, o ponto de eletrão, a separação, tudo isso, e agora não se ouve falar nada. Mesmo em relação à água, estávamos em seca extrema
e nós não ouvíamos falar praticamente em nada. Eu levei respostas de presidentes de Câmara a dizer: ai, não vai faltar água, mas como é que vai faltar água? Eu disse: não me diga que tem uma ligação direta com o Criador. É que eu não tenho, porque é impressionante ter essa certeza de um recurso que cai do céu. Quer dizer, e nós vimos por estes últimos anos qual é o efeito de chover pouco durante anos sucessivos. Portanto, e chove muito, todo junto, também é muito mau. Portanto, é mau chove pouco e é mau chove muito desta forma, trazida pelas alterações climáticas que nós todos já ouvimos. Portanto, a água é vida, todos nós podemos fazer mais e melhor, e o guarda-gotas convida-vos a serem todos guarda-gotas, porque todos podemos fazer mais e melhor em tudo, em tudo. Não é só, por exemplo, eu ouvi com muita atenção o que disse ali o Dr. Pedro, em relação às matérias-primas que tem que as ir buscar longe. Ele tem que as ir buscar longe, mas nós temos coisas na nossa região que as pessoas simplesmente esquecem. Nós temos a Cova da Beira carregadinha de produtos que ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. Nem há mecanismos para conseguir fazê-los sair. Nós temos toneladas de limões que ninguém compra, que não saem dos limoeiros, estão lá à espera de ir para a terra para depois ter que meter um produto para corrigir o pH da terra. Temos toneladas de figos e nós todos os anos importamos figos de outros países, todos os anos importamos limões de outros países. Portanto, mesmo a proximidade às vezes não é razão para nós termos as coisas em casa. É mais fácil ir ao supermercado e comprar os produtos que lá, sabe-se lá melhor. Portanto, a nossa atitude também tem que mudar, porque isso também é água. Tudo o que nós fazemos também é água. Se nós temos, por exemplo, indústrias, ainda ontem umas amigas disseram: epá, vamos a Ceia comprar botas. Eu disse: ah, é? Sim. Se nós formos a Ceia à fábrica comprar botas, se calhar escusamos de mandar vir as botas, sabe-se lá, da China ou de outro país qualquer. Se nós temos os produtos cá em Portugal, não é só porque há coisas que não há perto, é verdade, mas se houver procura, alguém vai querer fazer perto, correto? Já estamos aqui, peço desculpa. Sim. Não explico uma parte. A engenheira Ana disse que iria começar o programa inicialmente no primeiro ciclo. Há uma parte do primeiro ciclo. A doutora já comentou agora que os meninos gostaram e que acham, e eu concordo, que terem atuado no primeiro ciclo foi um exemplo que levaram para casa, depois aplicaram e esta não concorda. Não foi não concordar. Acho que não teve efeito. Não, também não. Não foi isso que eu disse. É que eu também achava que o primeiro ciclo já estava mais sensibilizado. E quando cheguei à pergunta de fase de separação de resíduos, eles dizem que não. Ou seja, essa mensagem não tem passado assim tanto para dentro das pessoas, das famílias, ou seja, dos miúdos. Tem que haver consistência. Tem que haver muita insistência nessa área. Portanto, a educação ambiental não pode ser um projeto para fazer um dia no ano letivo. Isso é uma coisa completamente absurda. Tem que ser uma coisa permanente. Tem que estar sempre a dizer às pessoas, por exemplo, não deites lixo, não deites o óleo no esgoto, por exemplo. Separa o papel, o vidro, o plástico. Leva os resíduos de farmácia para a farmácia. Não discutes por trás do facto de não teres um ecoponto à porta. Claro. Senão... Engenheira, olha, vamos ter que abreviar então agora um bocadinho. Engenheira Ana, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu contributo, pelo seu testemunho, que foi sentido de facto e sobretudo por ter assumido para a sua vida esta missão, porque é de facto um espírito de missão, tal como a missão da Maria José. São missões de vida que são imprescindíveis. Houve realmente em Portugal, desde os últimos 30 anos, um retrocesso nas campanhas de educação ambiental efetivas. Portanto, há 25 anos atrás começaram-se processos de educação ambiental que resultavam, e daí talvez a Célia ter chamado a atenção e ter esta falsa ideia de que as crianças levam
a sensibilização para casa. Isso já aconteceu efetivamente num determinado início de movimentos anos 60, anos 70, anos 80, quando de facto essas campanhas, inclusive a da Quercus e outras, estavam em alta, e depois houve um declínio, e eu hoje, 25 anos depois de ter começado esse meu percurso, vejo na televisão falarem sobre temas que eu já falava há 25 anos atrás, e que de repente caíram em nada. Portanto, é muito importante este voltar a pegar essa paixão e, sobretudo, essa sensibilização, e os vossos projetos do Dr. Carlos Ferreira, a quem eu dou os parabéns, da engenheira Ana Fernandes, a quem eu dou também os parabéns. Ou seja, muito obrigada por esta missão. E a água é também pegada ecológica, portanto, há que ter essa consciência que devemos usar os recursos locais a todos os níveis, aos níveis sociais, económicos, ambientais, porque são ativos que estão ao pé de nós e que conseguimos contribuir para economias circulares, locais, incrementando qualidade de vida, potencializando recursos. A questão da biodiversidade, a questão do conseguir recuperar uma floresta ribeirinha, uma biodiversidade ribeirinha que realmente segura os recursos hídricos, não só os segura como os trata. Pronto, e a questão realmente da análise hormonal é interessante, e termino só com uma outra curiosidade, que é os próprios plásticos e microplásticos que se encontram na água, que se encontram na terra, estão a interferir com a definição do sexo dos anfíbios. Ou seja, os anfíbios, no processo de metamorfose, definem se são fêmeas, se são machos. A quantidade de microplásticos está a influenciar não só o aparecimento de doenças, como está a influenciar a parte genética. Portanto, está a influenciar a definição do DNA. E como isto acontece, e atenção, os anfíbios são importantíssimos no controle de pragas. Importantíssimos. Ou seja, isto é só um pequeno exemplo de que, se isso está a acontecer com os anfíbios, acontece connosco. Por isso, muito obrigada e muitos parabéns pela vossa coragem e pela vossa paixão. Foi um prazer ouvir-vos aos dois, e vou querer saber mais sobre os vossos projetos também, e se possível ajudar em tudo o que for possível. Eu não sei se havia uma ou duas questões que eu tinha para colocar, mas que já foram respondidas no decurso das vossas apresentações. Dr. Carlos, engenheira Ana, eu não sei se há mais alguma coisa a colocar, não sei, a nível dos presentes, se gostariam de colocar mais alguma questão ao Dr. Carlos, à engenheira Ana Fernandes. Então, vamos ter... Só para complementar, o Dr. Carlos Ferreira autorizou-me que disponibilizasse esta apresentação, e eu facultarei também os contactos do Dr. Carlos, onde cada um de vós que tenha alguma questão que queira colocar diretamente, o doutor, certeza absoluta que lhe responderá com a máxima brevidade. Muito obrigada, Dr. Carlos. Neste quarto fórum falámos um pouco na importância dos recursos e no desenvolvimento das regiões, com 3 painéis enriquecedores, que nos trouxeram uma perspectiva de recursos humanos, a captação e retenção de talentos e apoios à contratação. Viver e empreender no interior, visão do empresário, com uma expressão muito feliz do Pedro Carvalho. Estamos aqueles que gostamos de viver aqui e continuamos a lutar por estes territórios, e também um pouco a falar na água, fonte de vida, que é uma coisa que nos deve preocupar a todos nesta nova missão da Ana e do Carlos, que é importante nós também refletirmos um pouco sobre isso. Todos temos responsabilidade um pouco nessas situações. Eu percebo um pouco mais de vinho que de água, mas isso que o António Júlio percebe mais que eu, de certeza, fazendo aqui também publicidade à botelha. Vinho, vender vinho, pelo menos. Pronto, fiz aqui uma pequena intervenção, também falar um pouco de uma coisa, queria partilhar convosco, é rápido, a falar um pouco também
a contribuir um pouco também para este fórum. Caras e caros amigos, antes de começar o meu discurso, gostaria de deixar uma nota de agradecimento à Sílvia Massano pela dedicação e ser a principal organizadora do evento da inovação. É de pessoas inconformadas como a Sílvia que estes territórios se desenvolvem, pessoas que não desistem facilmente e que têm a capacidade e resiliência para sonhar e fazer acontecer. À Sílvia o nosso bem-aja e uma salva de palmas, que é importante. Quando a Sílvia me lançou o desafio de encerrar o primeiro dia, não sabia qual tema a escolher. Decidi falar naquele assunto que provavelmente hoje está muito em voga e cada vez mais nos nossos dias de hoje, conforme hoje foi debatido, o futuro do trabalho, a retenção de talento ou o trabalho no interior. O futuro do trabalho está a mudar rapidamente e é importante que estejamos preparados para aproveitar as oportunidades que ele oferece. O trabalho no interior tem potencial de ser uma grande oportunidade para as empresas e nunca podemos encarar esta situação como um ponto fraco ou uma ameaça, mas sim como um ponto forte e uma oportunidade. O teletrabalho e novas formas de trabalho vieram para ficar, o que significa que as pessoas não vão precisar mais necessariamente viver em grandes cidades para ter acesso a empregos de qualidade. Isso abre a possibilidade das empresas se estabelecerem, manterem, se desenvolverem nos nossos territórios. De baixa densidade populacional, como é o caso de Manteigas, tem um ecossistema muito propício, por exemplo, empresas de base tecnológica, como é defendido pelo atual autarca e que eu também gosto muito dessa perspectiva que ele tem para o território, associado a outras coisas como é a questão da sustentabilidade. Além disso, o trabalho no interior pode ser uma forma de atrair e reter talentos. As pessoas procuram cada vez mais uma vida equilibrada, longe do caos das grandes cidades. Só assim podemos oferecer a possibilidade de trabalhar aqui, proporcionando a tranquilidade e os pontos fortes de estar na nossa região. No entanto, é importante realçar que trabalhar no interior também apresenta grandes desafios. As infraestruturas, que também falámos aqui, precisam e devem ser desenvolvidas. As pessoas precisam ter acesso à tecnologia e a ferramentas necessárias para serem produtivas. E é muito importante que as empresas e os governos trabalhem juntos para superar estes desafios, entre outros, que se crie um ambiente e um ecossistema propício para trabalhar nestas regiões. Para isso é importante lembrar que os governos centrais também têm um papel fundamental a desempenhar no desenvolvimento do nosso território. Investimentos em infraestruturas como transportes e comunicação, saúde e educação são fundamentais para criar um ambiente propício para a fixação de pessoas. O interior não pode ser só um chavão eleitoral, deve estar na agenda política de uma forma séria e consistente. Por outro lado, os governos e os municípios devem de uma vez por todas criar incentivos fiscais e financeiros para as empresas permanecerem e se quererem estabelecer nestas zonas. Desta forma, ajudam a compensar os custos de contexto associados ao trabalho, gerando competitividade e, com isso, uma maior riqueza. Temos questões fundamentais ainda por resolver, como a habitação a preços acessíveis, saúde, acessibilidades, educação, sustentabilidade, que são fatores críticos que melhoram substancialmente as condições de vida nesta região e que são essenciais para fixar e reter talentos. É importante que os governos centrais trabalhem em conjunto com as empresas e as comunidades locais para desenvolver estratégias e políticas que apoiem o trabalho no interior. Somente assim poderemos criar um futuro de trabalho próspero e justo para todos. É importante destacar que o sucesso do trabalho no interior depende da união e colaboração entre forças locais, empresários, governos e municípios. Cada um destes grupos tem papéis e responsabilidades diferentes, mas todos eles são fundamentais para o sucesso. Esta simbiose faz-nos lembrar as faias de Manteigas, que todas juntas criam uma força e uma dinâmica com a capacidade de resistir, conforme elas resistiram aos incêndios neste verão. Tal como as faias de Manteigas, juntos seremos sempre mais fortes. A união de empresas, municípios e governo é fundamental para superar os desafios que cada vez são maiores, principalmente para atrair e fixar pessoas. Só assim conseguimos ter políticas e estratégias, dando opções e oportunidades de escolha para que se fixem nos nossos territórios e sejam de uma vez por todas sexys e atrativos. Por outro lado, para finalizar, é importante lembrar que os trabalhadores são a chave para o sucesso. Eles são os que vão escolher se querem trabalhar para nós ou não. Cada vez mais são eles que nos escolhem, por isso é fundamental garantir que eles tenham as ferramentas e as oportunidades necessárias para fazer essa escolha e de preferência que nos escolham a nós. Em resumo, os trabalhadores são os principais atores de desenvolvimento do trabalho. É preciso oferecer-lhes as ferramentas e as oportunidades para fazer uma escolha informada sobre onde trabalhar e garantir que eles tenham acesso às condições adequadas para suportar uma vida no interior. Isso é fundamental para garantir que o trabalho no interior seja uma escolha atraente e viável para todos. Em conclusão, o trabalho no interior é uma oportunidade, desde que todos trabalhemos nesse sentido. Cabe a cada um de nós tomar consciência da nossa missão, que é de todos.
passa por discutir o interior de uma forma séria e sem tabus, exigindo dos governos investimentos estruturais. A nós cabe-nos fazer um bloco central, seja qual for a nossa função ou copartidária, para criar um lobby e exigir o que é nosso por direito. Só assim, tal qual as faias de manteigas, é que podemos criar um ambiente harmonioso e de prosperidade. Há futuro na nossa região, basta que cada um de nós faça a sua parte. Muito obrigado.